Boa noite, igreja. Mais uma quarta-feira, dia de estudo bíblico, em que a gente pode ter alguns momentos, alguns instantes para refletir, para estudar, para poder meditar na palavra do nosso Deus, né? Nessa quarta-feira, o nosso pastor ainda se encontra em férias, então eu que estarei aqui à frente desse estudo hoje, né? Não com a mesma qualidade, mas com a mesma vontade de estar compartilhando, de estar aprendendo e de poder juntos crescer como servos de Deus. Hoje o nosso estudo, nós vamos estar fazendo a leitura lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos de 36 a 50, tá? Então nosso estudo hoje será baseado nessa passagem do Evangelho de Lucas. Mas antes disso, nós estaremos fazendo uma oração antes de iniciar a nossa leitura e propriamente o nosso estudo. Senhor Deus, queremos nessa noite, ó Pai amado, te agradecer, ó Pai, e engrandecer o teu nome, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade, o privilégio de sermos teus filhos, de sermos pessoas amadas por ti, ó Pai, pessoas que são cuidadas por ti, ó Deus. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas cada dia mais. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado sustento, ó Deus. E nessa noite queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor venha abrir o nosso coração para que possamos aqui, ao ler a tua palavra, ao meditar nas tuas palavras, ó Deus, que possamos crescer como servos, crescer como cristãos, ó Deus amado, para que possamos ser a luz nesse mundo, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, hoje a nossa leitura, o nosso estudo será baseado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 36 ao 50. Eu vou estar fazendo a leitura agora. Diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia o convidado, disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si:
quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Então nós temos aqui nesse momento, ali durante a trajetória de Jesus, né? Em que esse fariseu, logo após aquela passagem que Jesus cura o servo do centurião, esse fariseu convida Jesus para ir à casa dele, né? Compartilhar ali de uma refeição, poder ali, de repente, a gente não sabe qual o real motivo desse convite, né? Se era tentar ali pegar alguma falha que Jesus tivesse, como era ali o intuito de muitos fariseus, ou se de repente esse fariseu realmente não tinha nada, digamos assim, contra Jesus, né? Até porque ele o convida para sua casa, né? Mas a gente não sabe a real intenção desse fariseu. Então aqui nessa breve passagem nós temos três personagens principais, digamos assim, né? Nós temos Jesus, que dispensa apresentações, né? Nós temos o fariseu, como já citado aqui, esse fariseu que se chama Simão. Como eu disse, a gente não sabe qual a intenção dele de chamar Jesus para uma refeição em sua casa. Acredita-se que seja na melhor das intenções, que não era de repente um fariseu que já confrontasse Jesus, que já duvidasse de Jesus. Talvez ele realmente quisesse conhecer mais ali sobre Jesus, né? Chamar para conversar, para entender melhor o que Jesus estava fazendo ali na região, né? E nós temos a mulher que é tida como pecadora, né? Em alguns lugares que eu pesquisei sobre essa passagem, diz que ela muito provavelmente era uma prostituta, mas a gente sabe que aquele contexto daquela época, muitas mulheres que muitas vezes eram rejeitadas pelos seus maridos, mulheres viúvas, né? Que acabavam, a mulher naquela época era sustentada ali pelos seus maridos, então muitas vezes elas não tinham recurso, tinham que sobreviver e acabavam se tornando prostitutas. Então quando no texto diz, né, que ela era uma mulher pecadora, muito provavelmente era uma prostituta, né, daquela cidade. Então vamos lá, prosseguindo. Então o fariseu chama Jesus para jantar com ele, né, para ter uma refeição com ele. E Jesus estando na casa dele, lá no momento do jantar, e aí essa mulher entra, né, entra na casa desse fariseu. A princípio ninguém a expulsa, ninguém a tira dali, né? Ela chega e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e começa a secar as lágrimas ali que ela estava lavando os pés de Jesus com seus cabelos. E aí no texto, no versículo 39, diz assim, né? Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Nesse versículo nós temos alguns pontos aqui a serem citados, né? Primeiro que em nenhum momento o fariseu ele fala algo. Ele não diz claramente isso, né? Ele não duvida de Jesus ali com as suas palavras. O que o texto diz é que o fariseu diz consigo mesmo. Então, muito provavelmente o fariseu não disse nem uma palavra, né? Mas com certeza, com as suas atitudes, ali, com o jeito, deve ter se mostrado incomodado com a situação, né? E aí, na sequência, ele duvida de Jesus, né? Então ele diz, se esse fosse profeta, ele saberia quem essa mulher é. Então Jesus ali, sem escutar uma palavra, né? Como diz o texto aqui, o fariseu disse consigo mesmo, então Jesus, sem escutar uma palavra sequer daquele fariseu, ele então
indaga o fariseu, né? Então ele diz: Simão, vou te contar uma historinha aqui. E aí ele conta uma parábola, né? Falando de dois servos ali que deviam ao seu senhor. Um devia 50 denários e o outro 500. E diz que o senhor daqueles dois perdoou a dívida dos dois. Então ele indaga o fariseu, né? Quem você acha que foi mais grato, né? Que ficou mais feliz com esse perdão dessa dívida? Então o fariseu, sabiamente e logicamente, responde: o que deve mais, né? Com certeza o que devia mais deve ter ficado mais feliz. Então Jesus, nesse momento, ele pega e fala: não, você tem total razão, Simão. E aí ele começa a enumerar alguns pontos, né? Então ele diz que ali, quando ele chegou, em nenhum momento Simão o recebeu da forma que uma pessoa daquela época seria recebida na casa de uma outra pessoa. Então existiam esses rituais, né, de ungir a cabeça com óleo, de lavar as mãos, tal, lavar os pés. Em nenhum momento Simão fez isso com Jesus. Então, né, a gente já vê que de repente ali ele já podia não estar recebendo Jesus em sua casa com a melhor das intenções, talvez. Então Jesus segue, né, e começa a falar: ó, essa mulher, desde que ela entrou aqui, ela não para de beijar os meus pés, ela lava os meus pés com as suas lágrimas, seca os meus pés com os seus cabelos. Então Jesus mostra ali um pouco da hipocrisia daquele fariseu, né? Então a gente pode ter ali, nesse texto, nessa passagem, alguns pontos em que a gente pode meditar nessa noite. O primeiro ponto, falando sobre Simão, né, o fariseu, como eu disse anteriormente, a gente não sabe a real intenção do convite do fariseu para que Jesus viesse à sua casa poder jantar. Em outras passagens a gente vê que os fariseus se reúnem com Jesus e conversam com Jesus justamente para tentar o incriminar de algo, para tentar contestar aquilo que Jesus pregava, né? Então a gente não sabe a real intenção desse fariseu. Mas o que a gente pode perceber é que o fariseu não foi um bom anfitrião, né? O fariseu não recebeu bem Jesus, né? E, assim, só para contextualizar, né? O fariseu, muitas vezes a gente critica, né? A gente fala: nossa, os fariseus daquela época que perseguiam Jesus e tal. Mas vale lembrar que os fariseus eram os religiosos daquela época, né? Então os fariseus trazendo para os dias de hoje, é como se fossem os evangélicos, né? As pessoas que conhecem as escrituras, as pessoas que meditam, que estão indo no templo, que frequentavam o templo, que seguiam rituais, eram pessoas que, trazendo para os dias de hoje, né, seriam os evangélicos, né? Infelizmente, a gente muitas vezes tem sido como esse fariseu, ou esses fariseus, né? Muitas vezes a gente acaba vendo, né? E muitas vezes nós mesmos acabamos caindo nesse erro e nos julgamos superiores às outras pessoas, né? Muitas vezes a gente acha que a gente pode ser o dono da razão. Muitas vezes a gente vê muito evangélico, né? Vou usar esse termo aí para expandir mais, assim, porque a gente vê muita gente condenando outras pessoas pelo jeito de se vestir, muitas vezes condenando outras pessoas já ao inferno, muitas vezes pelo jeito que elas vivem, pelo jeito que falam. E a gente sabe que quem tem o poder de salvar alguém é Deus, né? Então a gente vê que esse fariseu, né, como eu disse, contextualizando, ele era o Senhor, não ele especificamente, mas os fariseus
eram as pessoas sábias da lei, né? As pessoas que estavam no templo, seguindo os rituais, fazendo ali tudo como manda o figurino. E aí, quando esse fariseu, Simão, convida Jesus para sua casa, como eu disse, nós não sabemos a real intenção desse fariseu, e segue o jantar e entra essa mulher pecadora, né, que diz na Bíblia. Como eu disse, talvez fosse uma prostituta, talvez não sabemos, mas muito provavelmente sim, né? Então ela entra ali, ela muito provavelmente ou já tinha escutado falar de Jesus, já tinha escutado das obras de Jesus naquela região, e quando ela ficou sabendo que ele estava na casa de Simão, ela adentrou naquela casa e a atitude dela foi se prostrar aos pés de Jesus. E aqui a gente tem uma outra analogia, né? Muitas vezes nós podemos ser os fariseus que se julgam melhores do que os outros, que se julgam menos pecadores do que os outros, mas muitas vezes nós somos como essa mulher. Nós entendemos que somos pecadores, nós entendemos que somos falhos, nós entendemos que precisamos da misericórdia e da graça de Jesus. Então nós devemos fazer como essa mulher, nos prostrar diante de Jesus, nos prostrar aos pés de Jesus, derramar as nossas lágrimas, derramar ali a nossa oração e pedir pela misericórdia de Jesus. Então segue-se o texto e Jesus cita ali aquela parábola em que ele diz dos dois devedores. E aqui a gente pode tirar uma bela de uma lição, né? Primeiro, a questão do perdão. Muitas vezes nós pedimos perdão para Deus nas nossas orações, nas nossas súplicas, mas muitas vezes nós não refletimos sobre as nossas atitudes, né? Muitas vezes a gente pode acabar ali vivendo uma vida ali em que a gente erra, e tá tudo bem, a gente não considera muito, né? Mas o que Jesus fala ao final do texto, né? Que eu acho que é o mais importante desse texto. Então ali Jesus disse que só a quem muito foi perdoado pode dar muito amor, né? Então a quem mais é perdoado, mais essa pessoa ama. E a quem pouco é perdoado, pouco ama. E nós sabemos, eu falo por mim, que a nossa vida erramos muito, erramos todo dia, erramos toda hora, mas Deus ele tem demonstrado o amor dele através do perdão dele que ele tem nos concedido dia após dia, né? Dia após dia Deus tem derramado do seu perdão, da sua graça sobre as nossas vidas. E o mais importante, né? Deus mandou o seu Filho Jesus para que morresse numa cruz, para que sofresse, para que fosse humilhado, para que fosse crucificado, para que apanhasse, tudo isso para levar os nossos pecados em suas costas, para levar consigo os nossos pecados. Então, nós que éramos condenados à perdição eterna, Jesus nos traz essa salvação. Jesus nos traz essa salvação eterna através do seu sacrifício naquela cruz. E esse é o maior perdão que a gente poderia receber dos nossos pecados. É saber que Deus enviou o seu Filho para pegar todo o nosso pecado, colocar em suas costas e morrer
sofrendo o pecado de toda a humanidade. Diante disso, a gente, como diz o texto, a quem muito é perdoado, para quem muito é entregue o perdão, muito ama. E aí entra a reflexão, né? Se nós temos amado a Deus, se nós temos amado Jesus na mesma proporção em que fomos perdoados por Ele, né? Como diz o texto, a quem muito é perdoado, muito demonstra o seu amor. Porque o se sentir perdoado é um jeito de dizer, é um jeito de, quando você se sente perdoado, é um jeito de você dizer que você é amado. Quando Jesus derrama o perdão dele sobre nós, quando Deus derrama o perdão dele sobre nós, nós nos sentimos amados. E só quem é amado pode amar também, né? Só quem se sente amado pode demonstrar amor também, né? Então que possamos refletir nessa passagem, refletir nesse texto, né? Temos alguns pontos aqui como citados, que possamos receber Jesus, ter Ele em nossas vidas, que possamos ser bons anfitriões, recebê-lo da melhor maneira possível em nossas vidas a cada dia. E que possamos, como aquela mulher, sem se importar se ela seria julgada, se ela seria muitas vezes expulsa daquele lugar, poderia até ser que apanhasse, ela não se preocupou com nada disso. Ela simplesmente se prostrou aos pés de Jesus. Ela se prostrou aos pés de Jesus e com suas lágrimas se rendeu naquele momento a Jesus. E Jesus, com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, a perdoou os pecados. Perdoou os pecados daquela mulher, né? Então que possamos ser como essa mulher, sem se importar com outras pessoas, mas que possamos estar prostrados diante do nosso Deus, porque sabemos que o perdão que Ele nos concedeu e nos concede a cada dia é um motivo pelo qual nós possamos amá-lo cada vez mais, para que possamos entregar as nossas vidas diante dele cada dia mais. Então é isso, quero desejar a todos aí uma boa noite, e nós estamos encerrando nesse momento aqui nosso estudo bíblico. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um nesta noite. Tchau, tchau.